alta. E vamos falar também da pressão baixa. Tem gente que, olha, eu tenho pressão baixa, não tenho problema. Tem sim. Nós vamos falar sobre tudo isso, como evitar, como prevenir. Policial acabou com pai e filho baleados e um sargento ferido. O PM teria sido agredido quando abordava dois jovens e, segundo testemunhas, reagiu dando vários tiros. O vídeo gravado com o celular mostra parte da confusão. Moradores no meio da rua e, ao fundo, um carro da Polícia Militar parado. De repente, correria e tiros disparados pela Polícia Militar. O motivo da confusão foi uma abordagem a dois jovens que estavam de moto na zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas, a ação dos policiais foi violenta contra um dos rapazes. Não deu a abordagem corretamente e começou a dar coronhada. E o irmão dele, que é maior de idade, viu essa cena e foi para defender o irmão dele. O policial atirou na perna de Paulo Silva Lima Júnior, que foi levado para o hospital e liberado. O pai dos rapazes chegou neste carro azul que aparece no vídeo e também acabou atingido. Quando meu marido se aproximou, eu vou falar para ele assim, não, moço, ele é trabalhador, por que você está fazendo isso? Aí ele, sai daqui, sai daqui. Quando meu marido foi pegar para puxar meu filho, ele pegou, deu um tiro no braço do meu marido. A partir daí, há duas versões da história. Moradores dizem que o sargento foi atingido por uma garrafada. Já o policial, que não quis dar entrevista, afirmou em depoimento que o pai dos rapazes, que ainda está internado, usou um revólver para bater na cabeça dele. E foi encontrado morto dentro de um barraco em uma comunidade um policial civil que tinha sido sequestrado 2 dias antes. Um amigo dele, que também era mantido refém, foi libertado com sinais de tortura. Acompanhe. O corpo do carcereiro Emerson Clário Rubio, de 40 anos, foi encontrado num barraco de madeira dentro de uma comunidade na zona leste de São Paulo. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima. O amigo do policial Depois de matar o carcereiro a facadas, os bandidos disseram ao amigo do policial que ele seria o próximo a morrer. Agora, os investigadores querem descobrir se o carcereiro tinha envolvimento com drogas e se tinha o costume de ir àquela comunidade. Até agora, ninguém foi preso. Olha, 2 ataques a ônibus levaram e outros 2 veículos que também pegaram fogo. Os ataques seriam uma represália à morte de um bandido da região. E um vendaval destelhou dezenas de casas no interior de Santa Catarina. Veja. O vendaval atingiu a propriedade de Alcir por volta das 10h30 da noite. Deu um estralo assim, em instante. Daí pegamos a lanterna, fomos dar uma olhadinha, que estava tudo sem luz, né? Tava tudo
no momento da ventania e quando voltou já encontrou a casa sem as telhas. Uma agroindústria da família também foi atingida. O vento ainda derrubou parte do galpão onde o agricultor guardava as máquinas. As coisas que ainda nós estamos pagando financiamento, que vamos anos aí para pagar e dar esse prejuízo, né? Então a gente ainda não sabe nem como vai fazer. A força do vento foi tão grande por aqui que essa árvore chegou a ser arrancada pela raiz. Apesar da intensidade do vento, a Defesa Civil acredita que o fenômeno não se tratou de um tornado. A princípio foi só um vento mais intenso, mas eles vão dar uma avaliada na situação, né? Que vento é esse, meu amigo? Por falar nisso, pelo menos 4 árvores caíram em São Paulo por causa das fortes rajadas de vento que atingiram a cidade. Uma delas caiu em cima de um carro e deixou 3 pessoas feridas. Veja. O vento passou e ficou o estrago. A árvore atingiu 2 carros e a frente desta casa, que por sorte está desocupada. O dono do imóvel mora bem ao lado e tomou um grande susto. Eu vi só o estrondo que aconteceu, eu saí correndo, por sorte não tinha ninguém, né? Eu já entrei lá dentro, os danos não foram nada assim muito grave, né? O primeiro carro que foi atingido transportava um casal e um homem. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar as vítimas. Olhando para o estado do carro, é difícil acreditar, mas todos saíram bem, apesar do susto. A mulher, que era quem dirigia, foi a última a ser retirada. Quem tá vendo a situação aí fala que não resistiu ninguém, né? Faleceu os 2. Mas não, graças a Deus saiu todo mundo bem. O segundo carro foi menos atingido. Seu Gilson, o motorista, nasceu de novo. O cotovelo da árvore, ele pegou no chão e apoiou e não afundou o teto. Afundou o suficiente para não pegar na minha cabeça. Por conta do acidente, o trânsito na região do Horto Florestal piorou muito. Moradores das casas ao redor ficaram sem energia. Tragédia anunciada. Um transtorno que poderia ter sido evitado. É o que dizem os moradores aqui da região, que desde o ano passado procuram a prefeitura dizendo que essa árvore tinha muitos problemas e poderia causar uma tragédia. Eu já reclamei 2 vezes. Mas, segundo os moradores, já reclamou mais de 500 vezes. E a segunda-feira começou com chuva e frio, uma virada aqui para o paulistano. Vamos falar ao vivo com a repórter Elaine Cortez, porque ela traz mais informações para a gente. Ô, Elaine, o inverno não começou oficialmente ainda, né? Essa mudança de tempo era prevista e ela vai durar muito tempo? Bom dia. Bom dia, César. Que virada, não é mesmo? Pelo menos em São Paulo. A previsão existia, estava todo mundo preparado, mas a consulta é intensa aqui nessa consultoria, porque foi uma virada brusca. Chove hoje o dia inteiro em São Paulo, para a partir de amanhã e volta a chover a partir de quinta-feira. Olha só que bagunça. A gente vê aqui nesse monitor em cima a frente fria se aproximando e o Williams Bini, meteorologista, vai explicar para a gente o que explica essa mudança toda e se é só em São Paulo ou se pega o Brasil todo de surpresa. Bom, na verdade estamos num momento de mudança, né? Estamos a alguns dias do início do inverno e é normal agora nós temos as frentes frias atingindo aqui a região mais central do país, trazendo mais frio, ou seja, as temperaturas na média devem ficar mais baixas daqui para frente nas próximas semanas e próximos meses. O destaque para hoje aqui em São Paulo é que devemos ter a tarde mais fria do ano, desse ano 2015, é algo em torno de 14 graus aqui na cidade de São Paulo. Para amanhã também uma madrugada bastante fria, em torno aí dos 13 graus, diminui as condições de chuva, mas devemos ter um outro sistema chegando já na quinta-feira, mais uma vez trazendo chuva aqui para os paulistanos. Cobertor, guarda-chuva, casaco no carro, tem que sair preparado, né? E pelo Brasil todo, destaque para o sul, muita chuva por lá, né? Exatamente, já tivemos bastante chuva neste domingo no sul do país, especialmente no interior catarinense, onde os volumes passaram aí de 100 milímetros. A tendência é de diminuição das chuvas, porém frio intenso. Devemos ter na próxima madrugada previsão de geadas plenas em grande parte do sul do país, ou seja, o frio deve predominar nos próximos dias no sul do país. Muito obrigada pelas informações. E em São Paulo chove, trânsito caótico, né, César? Esse é o maior problema. Sem dúvida, Elaine, obrigado pelas informações, uma ótima segunda-feira para você. E eu quero fazer um pedido, eu gosto muito, eu sou fã do inverno, gosto mesmo, não rigoroso, mas eu gosto. Que você faça uma revisão aí no seu armário, no seu guarda-roupa, né? Porque tem muita gente que precisa de doação. Então faça aí um rapa, como a gente diz, né? E faça uma boa ação doando para quem realmente precisa as roupas agora para o inverno que se aproxima e principalmente nas regiões Sudeste e Sul, deve ser bastante rigoroso. Olha,
12 pessoas morreram e animais selvagens fugiram de um zoológico após uma forte chuva na Geórgia, nos Estados Unidos. Acompanhe. A enchente destruiu parte do zoológico da capital. Alguns animais morreram afogados e pelo menos 30 escaparam. Um urso foi encontrado pendurado no aparelho de ar-condicionado de um prédio. Depois de uma longa caminhada pelo centro da cidade coberto de lama, este hipopótamo foi atingido por um dardo tranquilizante e resgatado. A população foi orientada a ficar dentro de casa até que ursos, tigres e leões, entre outros bichos, sejam recapturados. O temporal fez um rio transbordar. Carros foram levados pela enchente. Várias casas foram destruídas ou estão prestes a desabar. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. E a polícia vai usar câmeras de segurança para tentar descobrir se o empresário acusado de bater em cães agrediu a ex-noiva durante uma festa. Essa denúncia contra ele foi registrada como lesão corporal grave e com o agravante na Lei Maria da Penha. De acordo com Carolina Mandim, as agressões aconteceram numa festa do Jockey Club na zona sul do Rio de Janeiro. Ela teria levado socos, pontapés, chutes e tapas do ex-noivo e também empresário Rafael Hermida. A jovem chegou a levar 3 pontos nos supercílios. Ela não queria conversar com ele, disse que não queria conversar, tentou se afastar e ele teria segurado ela pelos 2 braços. E aí sacudiu violentamente e depois ela não se lembra mais de nada. O advogado do empresário confirmou que Rafael esteve na festa, mas que a ex-noiva do cliente se machucou sozinha após um ataque de ciúmes. A Rafael estava com outra mulher e Carolina teria avistado os dois, teria havido uma agressão da Carolina ao Rafael, com tapa, com soco, com arranhões. E Rafael, para interromper, para cessar essa agressão que ele achava injusta no momento, né, empurrou a Carolina. O caso foi registrado como lesão corporal grave e com agravante na Lei Maria da Penha. A autoridade policial que investiga o caso vai usar as câmeras de segurança do Jockey Club. Além disso, vai colher depoimentos de funcionários do estabelecimento e também vai analisar o exame de corpo de delito feito na jovem pelo Instituto Médico Legal. Essa não foi a primeira vez que o ex-casal foi parar na polícia. Em fevereiro, Carolina denunciou o ex-noivo por maus tratos a animais. Ela percebeu alterações no comportamento dos cães de estimação e resolveu instalar uma câmera. As imagens mostram o empresário agredindo os cães, enquanto a jovem não estava em casa. Rafael Hermida faltou a 2 audiências marcadas pela Justiça sobre o caso. O advogado de Rafael alegou que o empresário não compareceu porque não foi intimado. Olha, são imagens que até hoje chocam toda a população, né? Fala a verdade. Olha, mais de 1000 livros didáticos, muitos ainda na embalagem, foram encontrados em um terreno baldio. Por isso nós vamos até a capital das Minas Gerais, vamos a BH, a Belo Horizonte, onde a repórter Raquel Rocha tem as informações pra gente. Raquel, bom dia pra você. Já se tem notícia por que esses livros foram parar lá? Oi, César, bom dia para você. Ainda não, viu? Tudo é um mistério. O que chama a atenção, César, é que o material didático era novo, estava ainda lacrado, também com registro de validade até 2017 e foi editado este ano. A postagem também foi feita de forma correta, por meio dos Correios. O remetente é o Ministério da Educação e o destino final eram escolas estaduais e municipais daqui da região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia vai investigar o porquê todos esses livros foram parar num lote vago em Ribeirão das Neves. O que chama a atenção também, César, que infelizmente este não é o primeiro caso que acontece aqui em Belo Horizonte. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Raquel. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você, para todos os nossos amigos aí das Minas Gerais. É lamentável que isso aconteça. A gente reclama tanto, né? E é um desperdício tão grande, principalmente quando a gente fala em livros. Olha, a polícia gaúcha procura um motorista que atropelou e matou uma menina de 6 anos na região metropolitana de Porto Alegre. Ele fugiu sem prestar nenhum socorro. O motorista atropelou Bruna Padilha na cidade de Gravataí. A menina estava na porta de casa e ajudava a mãe a recolher folhas caídas no chão quando atravessou a rua e foi pega por um carro branco em alta velocidade. A criança chegou a ser socorrida
com vida ainda por familiares, mas lamentavelmente morreu no hospital. Os policiais estão investigando o atropelamento, buscando testemunhas e possíveis imagens de circuitos de segurança para localizar esse motorista. E tomara, eu torço muito realmente para que isso aconteça, para que esse motorista irresponsável seja encontrado, porque muitas vezes pode acontecer uma fatalidade, mas a pessoa se negar a prestar socorro, a fugir, sabendo que ali tinha uma criança, porque você vê, por mais que seja em velocidade, alguma coisa assim, você sabe que atingiu, você tem retrovisor, a primeira situação que a pessoa tem que fazer, obrigatoriamente, é parar o carro e oferecer ajuda. É o mínimo que se pode pedir, se não estiver embriagado, com carteira vencida e outros fatores mais, porque, lamentavelmente, como eu sempre digo, nós temos aqui no nosso país uma lei muito frágil, principalmente com relação ao trânsito, e as pessoas vão continuar matando as outras, não é? Porque nada acontece com esses infratores. Quantas pessoas terão que perder vidas nas ruas, nas avenidas, nas estradas brasileiras, para que alguém pense em mudar uma situação como essa? Infelizmente, é uma dor que não tem cura. É uma dor que vai permanecer para sempre. Perder uma menina de 6 anos, você imagine, coloque-se na situação dos familiares e a pessoa saindo, né? A pessoa fugindo, sem prestar nenhum tipo de socorro. Simplesmente lamentável. Uma mulher foi presa ao tentar raptar uma criança dentro de uma loja no Recife. Por pouco, a suspeita não foi linchada. Moradora de rua de 48 anos foi detida suspeita de ter tentado raptar uma criança de dentro de uma loja no centro do Recife. A ação da mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A suspeita segura a menina pelo braço e tenta levá-la quando o pai se distrai. Ele percebe e resgata a filha quase na porta da loja. Maria de Lourdes dos Santos foi detida na comunidade do Coque, área central do Recife, e por pouco não foi linchada pelos moradores. 2 pessoas da comunidade, dizendo que se tratava de uma senhora que tinha acabado de cometer delitos na Conda Boa Vista e que há poucos momentos tinha passado na televisão. Na delegacia, a suspeita confessou o crime. Mãe de 4 filhos, ela conta que precisou dar às crianças, pois não tinha condições de criá-las. A moradora de rua teria tentado raptar a menina por achar que se tratava de uma das filhas dela. Ela disse que por 2 vezes pegou essas 2 crianças ali na Conda Boa Vista. Ela disse que tinha problemas mentais, né? Mas a mesma possui algumas passagens na polícia, né? Possui algumas passagens por tráfico. E uma pessoa foi baleada durante uma festa de noivado. Segundo os convidados, 2 homens chegaram em uma moto e abriram fogo. O crime foi durante uma festa de noivado, em Lajeado, bairro da Zona Leste de São Paulo. 2 homens numa moto atiraram em um dos convidados. Segundo a polícia, pessoas que estavam na rua conseguiram desarmá-los. Os homens na moto foram agredidos até ficarem inconscientes. O convidado que foi baleado é Ataíde Areias de Oliveira. Ele tem 23 anos de idade. Foi socorrido por amigos e familiares e trazido aqui para este hospital. Já os 2 homens agredidos pela população foram deixados no local até a chegada da polícia e do resgate. Na casa onde teve a festa, ninguém fala nada. Todo mundo parece ter medo. A motocicleta usada pelos suspeitos é esta aqui. A polícia já sabe que ela foi furtada. Quando os policiais militares chegaram, a arma do crime tinha desaparecido. As cápsulas ficaram espalhadas na calçada e no meio da rua. A Polícia Civil investiga agora se o que houve foi uma tentativa de assalto ou um acerto de contas. Me parece mais a segunda opção, mas a polícia vai apurar tudo isso. E olha aqui, a polícia está procurando uma mulher que abandonou um menino de 1 ano em um lixão. A criança foi achada porque chorava demais. Edmilson viu o momento em que uma mulher de baixa estatura, usando uma roupa amarela, deixava o local apressada. Uma mulher baixinha, fortezinha, não era adolescente, também não era velha, entendeu? Mas eu vi sair. O amigo que ajudou pegou uma moto e tentou ir atrás da mulher, provavelmente a mãe do menino, mas não a encontrou. Segundo informações aqui da UPA, o menino não apresentava nenhum problema grave de saúde. Foi examinado e em seguida recebeu alta. Ele está agora em um abrigo sob os cuidados do Conselho Tutelar. O abandono provocou comoção entre os moradores do lugar. É um absurdo uma mãe, eu como mãe, ver uma coisa dessa, uma criança de entre 8 meses a 1 ano ser largado num local tão onde que não é largado, nem poderia largar um bicho, né? Vizinhos acreditam que a mulher seja de uma outra localidade, porque o garoto nunca foi visto aqui antes. Olha, alguns casos
causam comoção, como esse que nós acabamos de mostrar. E outros, indignação, como esse que você vai acompanhar agora, porque está preso o homem acusado de torturar, abusar e matar uma idosa de 75 anos. A vítima foi encontrada sem vida dentro do banheiro na casa onde morava. Robson Henrique Martins, de 25 anos, foi preso em um posto de combustíveis na Avenida 23 de Maio. Ele foi reconhecido por um frentista do posto que chamou a polícia. Robson confessou que matou Maria da Conceição Souza, de 75 anos. A idosa foi encontrada no banheiro da casa onde morava, no Planalto Paulista, bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo. A vítima foi encontrada com os punhos amarrados e marcas de violência sexual. Robson disse à polícia que faz tratamento psiquiátrico desde os 11 anos de idade. Ele já tinha 2 passagens por furto. Olha, de uma maneira geral, pelo menos na minha modesta opinião, todos nós não temos e não damos o respeito que os idosos realmente merecem. Principalmente aqui no Brasil, a situação é muito complicada. Aliás, hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada há 9 anos pela ONU para garantir o envelhecimento de forma saudável, com dignidade e sem violência. A proposta é também preparar as novas gerações para lidar com o envelhecimento populacional, que é um fenômeno no mundo inteiro. Só no Brasil existem quase 20 milhões de idosos, o que equivale a 11% da população, segundo dados do IBGE. Ao longo das 3 últimas décadas, nossa expectativa de vida aumentou em 12 anos. Hoje, o homem brasileiro vive 74 anos, 10 meses e 24 dias em média. Em 1980, a esperança de vida era de 62 anos e 6 meses. A expectativa de vida é maior para as mulheres, 78 anos e 6 meses. A previsão é que em 40 anos, o percentual de pessoas idosas deve triplicar no Brasil, chegando a quase 30% da população. As pesquisas indicam que em 2050 haverá 2 vezes mais idosos do que crianças no Brasil. E preste atenção nesta linda história, porque essa aqui é para quem sabe que o amor não tem idade. Olhem só esse casamento que aconteceu na Inglaterra. Os noivos juntos têm 194 anos. Calma que eu explico direitinho. George tem 103 anos e a noiva, Doreen, tem 91. Os dois se tornaram o casal mais velho a oficializar a união, de acordo com o livro dos recordes. Eles estão juntos já há 27 anos e se casaram ontem em uma cerimônia cercada de parentes e amigos. O recorde anterior era de 2 idosos franceses, cuja idade somada no dia do casamento totalizava 191 anos. Tá vendo só, Ana Hickman? Lindo. Você chega lá. Eu, você, Renatinha, todos nós. Nunca é tarde, né, pro amor. Essa é a prova. Olha, nós temos agora um alerta a todos nós, porque é um alerta para os consumidores, não é? E todos nós somos consumidores. Tem um novo golpe aí no mercado. Quando você pensa que eles terminaram, se esgotaram, não, os bandidos são muito criativos, né? O pessoal tem uma criatividade, o brasileiro é criativo em todos os sentidos, inclusive para a marginalidade também. Mas agora eles descobriram um jeito de alterar boletos emitidos pela internet. Eu explico. A pessoa paga a conta para uma empresa, mas o dinheiro vai para a conta dos golpistas. Preste atenção para você não ser enganada. A reportagem de Elaine Cortez conta como esse esquema funciona. A agenda cheia no meio do período de resguardo e a volta adiantada da licença maternidade são para reorganizar o orçamento doméstico, depois do prejuízo de cair numa fraude. Agora eu tenho que trabalhar para recuperar quase R$ 1.300, né? Que uma compra que eu sempre fiz pela internet, essa compra não deu certo e um golpe que eu caí. Infelizmente, eu paguei para a pessoa errada, né? Yasmin comprou um sofá e um rack pela internet. 5 dias depois do pagamento, o susto. Eu fiz a compra, né? Emiti o boleto, paguei o boleto, um débito automático,
E depois, após 5 dias, eu percebi que não tinha sido aprovado porque eles não localizavam o meu pagamento, né? Aí eu entrei em contato com eles e eles me disseram que não localizaram o meu pagamento, né? Aí eu disse, como assim não localizaram? Sendo que eu tô com um comprovante em mãos, eu fiz o pagamento e pra mim a empresa que estava errada, né? Aí, assim, ficou esse repasse, passe e repasse, a gente não sabe aonde foi parar o dinheiro, não tá na empresa, eu fiz o pagamento, não voltou na minha conta e sumiu o dinheiro. Com o comprovante de pagamento em mãos, a briga com a empresa parecia interminável. Até que Yasmin constatou, o boleto pago havia sido adulterado. Yasmin foi vítima do golpe do boleto falso, uma prática criminosa antiga que recentemente foi modernizada pelos criminosos. Atenção, funciona assim. Quando a vítima acessa um site oficial em busca da segunda via de um boleto bancário, ou assim que faz uma compra pela internet e pede a geração da fatura, um vírus já instalado na máquina faz a alteração assim que reconhece o pedido por um boleto. Quem acessa não visualiza pelo computador, mas a adulteração instantânea é no código de barras. Os hackers mudam o número da conta da empresa que deveria receber o pagamento e o dinheiro é desviado para a conta da quadrilha. Uma tela falsa é sobreposta à tela real e a imagem que o usuário vê é de um boleto aparentemente comum. Durante a digitação numérica para um pagamento pela internet, por exemplo, a conversão criminosa também é possível. Os números da agência e da conta são modificados automaticamente pelo vírus sem que o pagador perceba. O programa espião intercepta e o substitui por outro com grande similaridade, que por um leigo ele não conseguirá diferenciar. Como que você identifica então tudo isso? Bom, no caso da sobreposição de tela, se você pegar aí a aba do seu browser e der uma sacudida, você perceberá que a tela que está sobreposta não irá acompanhar a tela do seu browser. A dica ajuda muito, mas não blinda tudo. Outra estratégia da rede criminosa é o envio do falso boleto por correios. Colocar as suas contas realmente de consumo em débito automático, porque nesse caso você não precisará realmente ressubmetê-los a um processo de digitação manual. Geralmente, quando o golpe é endereçado, os criminosos adulteram apenas 2 campos, a sequência numérica e o código de barras. Neste caso, dá para checar se a agência e código do cedente, que na verdade é a conta corrente, aparecem na sequência numérica. Se os números não se repetirem em cima, não pague a conta. É um forte indício de fraude. A estratégia criminosa pode lesar pessoas físicas e jurídicas e não poupa nem mesmo os órgãos públicos. Os golpistas fotografam os veículos que estão passando por uma determinada via e, de posse do número da placa, localizam o proprietário e enviam o falso boleto com os dados da conta bancária para onde vai o dinheiro pelo pagamento da suposta multa de trânsito. Então, cuidado! Antes de pagar, com a placa e o número do Renavan, direto no site do Detran, você consegue confirmar se está prestes a se tornar mais uma vítima. Para os criminosos, até então anônimos, a internet ainda é uma zona de conforto. Tanto que kits fraude ensinando a adulteração de boletos já são vendidos nas redes sociais a R$ 500. Se você cair nessa fraude, procure o Procon para se certificar de que a falha no recebimento não foi do credor. E depois, vá direto até a polícia. E agora você vai conhecer o drama de uma família que luta há 23 anos por justiça. O casal perdeu o filho por complicações causadas por uma simples cirurgia de fimose. É mais uma reportagem do quadro Sede de Justiça com a repórter Mariana Moreno. O caso de Wellington e Rita é daqueles de ficar inconformado. Era para ser apenas uma cirurgia de retirada de fimose.
mas terminou desse jeito. Luiz Felipe, de 4 anos, operou no dia 15 de abril de 1992. Próximo ao fim da cirurgia, ele começou a acordar e o anestesista aplicou mais medicação. Depois, saiu da sala. O menino teve então uma reação à anestesia geral e uma parada cardíaca. A equipe demorou para perceber. O aparelho que mede os batimentos cardíacos, chamado de oxímetro, estava desligado. Ele vai mostrar que você está tendo... os seus batimentos estão caindo. Isso não aconteceu. Quando o cirurgião percebeu, o Luiz Felipe já estava parado há mais de 5 minutos. Esse equipamento estava quebrado? Ele estava... Segundo o médico, esse equipamento estava quebrado e comprovou que já havia pedido o conserto. Luiz Felipe teve uma grave lesão cerebral e ficou com paralisia. O garoto, que adorava jogar futebol, parou de andar, de falar e teve a visão comprometida. O hospital errou porque o equipamento estava quebrado, mas o médico entrou numa cirurgia sem o equipamento estar funcionando e ficou ausente no momento da cirurgia. O Felipe ficou com o cirurgião, o anestesista deu anestesia e saiu. Na época, o Hospital Universitário da USP reconheceu o erro, abriu uma sindicância interna e demitiu o anestesista. No tribunal, o médico alegou que saiu da sala de cirurgia para atender outro paciente. Foi condenado pela justiça a pagar multa. A universidade também foi condenada. E quanto ao equipamento de oxímetro que estava quebrado, tentou se defender. Na época, eles se defenderam muito bem. Eles juntaram peritos da área de anestesia, dizendo que mesmo sem o aparelho, no caso um oxímetro, que o médico poderia ter levado a bom termo a cirurgia. Foi comprovado que o hospital não tinha recursos técnicos, inclusive pelo fato do oxímetro não funcionar, que pudesse dar um suporte para manter a vida do menino. Quer dizer, nesse caso, a operação talvez nem deveria ter começado, né? Possivelmente, já que o aparelho não estava funcionando, o anestesista poderia ter dito, não faço porque o aparelho não funciona, mas nada disso foi feito. Durante 3 anos, foi a família quem pagou do próprio bolso todo o tratamento da criança. Wellington fez dívidas, vendeu carro, pegou dinheiro de agiotas. Ele saiu do hospital. O Luiz Felipe vai precisar de fisioterapia, fonoaudiologia, vai precisar de uma... Só que saiu sabendo de tudo, mas sem me oferecer nada. Era escola, tratamento, combustível, o táxi, porque na verdade nós daí não tinha mais carro, aí já não tinha mais nada, porque a princípio você começa a tirar o que é seu. Na época, o menino teve a ajuda de várias pessoas, inclusive de campanhas feitas por jogadores do time que tanto amava. Os anos passam, as pessoas que nos ajudaram, que estiveram mais próximas, não conseguiram ver o desenrolar desse processo. Elas faleceram. Foi o pai do Wellington, a irmã do Wellington, que foi quem nos ajudou muito. Somente em 1996, a universidade começou a bancar o tratamento. Foi tarde. Luiz Felipe morreu em junho daquele mesmo ano. Quer dizer, meu filho sofreu a cirurgia, o erro médico faleceu, já se passaram 19 anos que ele faleceu e a gente sequer recebeu o que era de direito, o que eu gastei para um tratamento que não era de minha responsabilidade. Em dezembro de 2013, o juiz estabeleceu o valor da indenização. R$ 65.245,95. Só isso, já que nem mesmo os danos morais a família exigiu na justiça. Mesmo assim, a USP recorreu. No mês passado, em maio, contestou os valores gastos pela família devido a problemas com notas fiscais. Faz você acreditar que você tem que esperar. Ele tem que recorrer até o último e você tem que esperar. Quando não deveria ser diferente, por ser o Estado, você está amparada pelo seu Estado. Você paga seus impostos, você paga suas contas. E aí, na hora que você precisa, você tem que esperar. 20 anos já se passaram até agora e deve demorar pelo menos mais 5 para que esse processo na justiça finalmente chegue ao fim. Só aí vem a segunda parte da espera. Para receber o valor da indenização que tem direito, os pais do Luiz Felipe vão entrar para uma longa e demorada fila de pessoas para quem o Estado deve dinheiro. São cerca de 200 mil casos aguardando pagamento só aqui no estado de São Paulo. A dívida dos chamados precatórios em São Paulo é enorme, quase 50 bilhões de reais entre pagamentos da Prefeitura e do Estado, incluindo as universidades públicas. Nessa lista, a demora pode chegar a décadas.
Hoje você não tem um regramento específico para tratar dessa lista com seriedade, né? O que acontece é que você criou um monstro, que é uma listagem que não tem fim, num valor acumulado muito grande, e que as pessoas que acabam passando anos para ter o seu processo julgado ficam na fila aguardando mais anos para poder receber aquilo que era de direito. Então, o sentimento de você ganhar e não levar é muito frustrador. Para se ter uma ideia, no ano passado a USP pagou 7 milhões de reais em precatórios, o que corresponde a 0,16% do total do orçamento da universidade. Em 2013, apenas 10 pessoas receberam da instituição de ensino o dinheiro que tinham direito. Esse caso de um menino que foi operar fimose, saiu da sala paralítico e depois morreu por complicações. É considerado um caso comum? Ele está na lista de casos comuns. Está na mesma leva que, por exemplo, uma pessoa só que precisa receber uma dívida trabalhista. Isso mesmo. Mas diante desses casos, quando o erro é reconhecido, será que a universidade não poderia ter negociado um reembolso diretamente com a família? Não. Por se tratar de uma instituição pública, faz parte da nossa legislação brasileira todo esse caminho dentro dos tribunais, impedindo uma conciliação amigável. Em outras palavras, é um sistema feito para demorar e que não prevê punições ao poder público se extrapolar o tempo. Infelizmente, hoje você tem pessoas que aguardam fazer o pagamento e não conseguem receber em vida, né? Acaba para os descendentes, mas a pessoa falece antes de chegar a vez dela na lista. Até o Poder Judiciário, ele se sente numa situação assim, indelicada, de ver que ele como juiz, ele não pode agilizar. O caso é tão antigo que a doutora Vilma, que atuou na defesa da família por 20 anos, se mudou de cidade e transferiu o processo para outro advogado. Detalhe, demorou quase um ano para publicarem o nome dele nos autos. A advogada abriu mão dos honorários. É difícil para o advogado que vive na lide dizer para a família que ganhamos, mas não sabe quando vai receber. E nisso, quando você vê, passa 10, 15, 20 anos e a providência que foi pedida no início não foi tomada. Se estivesse vivo, Luiz Felipe teria hoje 27 anos. Aqui na casa a mãe ainda guarda uns desenhos que foram enquadrados e estão na parede, uma forma de lembrar sempre o Luiz Felipe. Não sei se ele entendia o que estava fazendo, mas eu guardo isso com muito carinho. Pais que não desistiram do filho nem por um minuto durante todos esses anos. E mesmo diante de tanta dor, continuaram acreditando na família. 5 anos depois da morte de Luiz Felipe, nasceu a Letícia. Eu não ter conhecido ele, porque ele seria meu irmão, né? Não tem como descrever. Ele ia ser outra parte da família. Ia ser diferente. Lembrar do Luiz Felipe, você vai lembrar sempre. Só que hoje você lembra com esse fantasma dessa coisa que não se resolve. Eu estou brigando e lutando e quero meus direitos. Dói mais, é pior por conta de ter passado tanto tempo e cair no esquecimento, sendo que você perdeu o filho. Em nota, a Universidade de São Paulo informou que vai pagar a indenização que deve a esta família, mas não sabe quando, já que a data depende dos prazos judiciais. E esses prazos normalmente são lentos, infelizmente.